Rotina frenética dos aulões, de revisões para encarar as provas e, claro, buscam ali a tão sonhada vaga nas universidades públicas. E nesse domingo, o primeiro dia do exame traz uma das etapas que geram mais ansiedade nos alunos que estão em preparação, que é justamente a prova de redação. Vamos falar então sobre essa prova que é tão temida pelos alunos. A gente convidou o professor Eduardo Sampaio, professor de português, está aqui, especialista em português, para dar algumas dicas, trazer alguns segredinhos para ajudar os alunos nesse dia da prova de redação. Professor, obrigada pela presença, bom dia, seja sempre bem-vindo ao Boletim Gazeta. Por que essa prova é tão temida? Tem como saber, ou pelo menos prever os títulos, os temas que mais têm probabilidade de cair? Como é que é passada essa dica para os alunos? Bom dia você de casa, bom dia Marcos, bom dia Thaís. Sempre uma alegria estar por aqui com vocês na Gazeta. Veja, a redação é sempre uma prova, como você disse, temida de fato, mas é uma prova fundamental, né? Assim, porque ela tem 200 pontos. Se você juntar com mais uma pontuação da própria prova de língua portuguesa, ela já vai para mais de 30% do Enem, quer dizer, é um peso muito grande de fato. E muita gente pergunta sobre temas, por exemplo, né? Qual o tema? O tema vai ter uma infinitude, né, de temas. Claro que o governo sempre aponta uma linha social, né? Porque mais do que temas, imagina tema filosófico demais para uma população inteira misturada como é do Brasil, quer dizer, para as pessoas pensarem no existencialismo, é uma coisa mais difícil. Então, geralmente são temas de uma linha social, como vem nos últimos anos, né? Desde preconceito religioso, até já passou por violência, por exploração do trabalho infantil, por força da mulher no mercado. Quer dizer, o ano passado também se pediu o tema social, quer dizer, todos os anos você vem sempre numa linha de temática social. Isso facilita para os alunos, em parte. Mas um desafio de escrever redação, de fato, muito mais do que saber o tema, é saber escrever, né? Ou seja, é ter a prática da escrita e ter a leitura como um pano de fundo, né? Se você não tiver um conhecimento de mundo aberto, dificilmente vai ter uma boa redação, ainda que saia do tema. Até porque tem que embasar o que está sendo dito, né? Sustentar o que você está apresentando, é fundamental. A redação para o Enem e para um concurso público, por exemplo, não tem muita diferença. O Enem não deixa de ser um concurso público, só que de nível médio. Mas, por exemplo, agora há pouco, vocês noticiaram que houve um caso em Pernambuco de uma moça que foi pega em fraude, por exemplo, né? E o problema foi a redação. Quer dizer, ela recebeu o gabarito de prova, mas quando chegou na redação, ela já tinha o tema da redação e não conseguiu desenvolver. Quer dizer, veja como é interessante. A gente tem uns exemplos, né, aqui, professor. A Ana Beatriz Veríssimo, né? Ela foi uma aluna aí que ganhou destaque em 2024. E o que a gente poderia enaltecer aí do que ela colocou no texto, que acabou naquele momento fazendo o examinador identificar que ela estava realmente dominando o que interessava? Primeiro dizer que essas aqui são algumas redações nota 1000, né? Que são exceções, na verdade, que você tem 5, 6, 7 milhões de inscritos. E ao longo do Brasil inteiro, todas as regiões, você tem 50 notas, 70 notas, nunca chega sequer a 100 notas 1000. Então é uma coisa extraordinária. E aqui Ana Beatriz é uma delas, aqui do Rio Grande do Norte, tem gente de Alagoas também, tem alguns recortes aqui de redação. O que é que eles têm em comum? Primeiro, um vocabulário muito apurado, né? Os termos muito bem colocados, porque a competência 1 do Enem, a competência número 1, é a linguagem. Ou seja, é o aprimoramento gramatical. Não errar, como a gente tradicionalmente fala, pontuação, concordância, emprego de verbo, de pronomes. Quer dizer, primeiro vem isso, porque é uma prova de língua portuguesa, acima de tudo. Então, os textos são bem colocados, você pode ver a pontuação que ela coloca, ela divide bem os períodos, né? Cada parágrafo com 2, 3 períodos no mínimo, não um período só. E ela começa aqui citando o Torto Arado, por exemplo, do Itamar Vieira, um livro que ganhou muito espaço nos últimos anos, falando justamente dessa questão da herança africana do Brasil, né, de uma comunidade quilombola. Então, ela já pegou a ideia da competência 2, que é de se adequar ao tema e trazer uma formatação importante em termos argumentativos. De primeira, toda a redação geral, ela nunca vem com um texto sem referência. Toda nota 1000 parece que já entra... Agora, claro, isso não é uma forma de redação para todo mundo. Há muitas pessoas que podem escrever bem jogando essa referência, por exemplo, ao desenvolvimento, deixando para o parágrafo 1, parágrafo 2, não é obrigatório que você traga isso já na introdução. Ela optou por trazer e a banca gostou e deu nota 1000. Então, o que é muito bom, é preciso que o aluno que vai fazer o Enem no domingo, quem vai fazer, perceba isso. O que é muito bom tem que ser, de fato, copiado, né? A estrutura das redações nota 1000 geralmente já abrem com esse referencial teórico importante. Então, livros o aluno já leu, ou pelo menos deveria ler. Quem mais lê, mais tem destaque. Quem não lê, vai ficando para trás. Então, se você tem aqueles alunos que fazem o diferencial,
quando o professor pega a redação para corrigir, eu corrigi, por exemplo, na redação da UFAL em 2009, 2010, antes do Enem, acho que 1000 redações a cada ano. Então a gente vai pegando a redação, vai lendo. Quando vem uma redação diferenciada, a gente já percebe nas primeiras linhas. Então ela já vai, é uma redação que na cabeça do examinador, ela vai lá para cima na nota. 9, 10, no caso, a redação da UFAL era até 20. Então, assim, perceba que ela começa com torto arado, ela divide bem a pontuação, ó, 2 linhas e meias faz um período, mais 2 linhas e meia outro período, o texto impecável. Você pode ver, a gente vai ver alguns trechos, né, de outras redações, que essa estrutura se mantém e o vocabulário aprimorado, o vocabulário diferenciado do dia a dia, né? Verbos que fazem uma diferença, em vez de, por exemplo, baixar, ela bota mitigar em algum momento, quer dizer, são diferenças. É nítido, né? É. Então ela já tem um vocabulário mais apurado. Diferenciado. Inclusive a gente tem um trecho, vamos acompanhar então, porque Alagoas teve uma única candidata que tirou a nota 1000 na prova de redação do Enem, foi a Marina Vieira Almeida Lima, de 17 anos. A gente já entrevistou a Marina e ela conta que esse resultado, essa nota foi resultado de muita preparação, muitos dias difíceis que a fizeram pensar, inclusive, em desistir. E ela mandou um vídeo aí com dicas para quem vai fazer a prova esse ano. Olá, eu sou a Marina Vieira, estudante alagoana que tirou nota 1000 na redação do Enem 2024. E já que o Enem 2025 está chegando, vim aqui para dar algumas dicas de redação. A primeira dica é: revisem repertórios socioculturais pertinentes a cada eixo temático, como o eixo da saúde, o eixo da educação, o eixo do meio ambiente, pois é muito importante tê-los em mente na hora da prova, a fim de escrever a redação de forma mais fluida. Aproveitando esse gancho, a segunda dica é: evitem o uso de repertórios coringa ou repertórios de bolso, pois a cartilha do Enem de 2025 alertou sobre o uso deles, visto que eles costumam ser genéricos e costumam não ter uma relação direta com o tema, o que pode descredibilizar o seu texto. Então fiquem atentos. E a terceira e a última dica é: se ligue nos requisitos da competência 1, que é a competência que aborda a norma culta, a parte gramatical, o que inclui também escrever com a letra legível, e a competência 3, que é a competência que aborda a argumentação do seu texto. Então, assim, escreva no seu desenvolvimento os argumentos claros e objetivos. É isso, desejo uma boa prova a todos. Você concordou com algumas coisas que ela falou? Fica à vontade para comentar. Exatamente, ela falou de umas competências em específico, mas o aluno sabe que se prepara para o Enem, que ele tem que observar de fato cada uma das 5 competências. Elas são avaliadas independentemente. Então, se a competência 1 trabalha o aprimoramento da linguagem, né, a correção da linguagem, o 2, a observação em relação ao tema e o repertório teórico, aí o 3 já vem com o processo argumentativo de fato, se usa dados, se usa números, se usa comparações. A competência 4 trabalha a questão da coesão do texto, a coesão e a coerência, os elementos bem colocados. E a 5ª, basicamente, é a intervenção, a proposta. Então, o aluno tem que observar as 5. Se ele for muito bom em algumas delas e falhar em uma, por isso que é tão difícil a nota 1000. Porque a gente tem muita gente com nota acima de 900, que é uma nota excelente. De 900 para cima, a gente chama de 900 mais, são notas excelentes na redação. Mas para atingir o 1000 de fato, você tem que ter 1000 de um examinador, 1000 de outro examinador e 1000 do terceiro que vai avaliar os dois. Então é uma coisa que tem que passar pelo crivo dos 3. Né? Ela falou da competência 1, como eu tinha destacado aqui antes, mas todas as competências de fato são muito importantes para essa nota final. Né? Aqui a gente tem mais uma introdução da Catarina Ferreira, de São Paulo, com o tema da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Foi do ano de 2023, né? A mulher que cuida tanto da família, cuida da sua própria vida e da vida de outros. E ela trouxe aqui, ó, o trabalho de cuidado se mostra necessário na medida em que, observe essa expressão, muita gente usaria na medida que, e aí é uma expressão que não existe de fato na norma culta, ela usou na medida em que não é igual a medida que, ela tem tem tudo isso em mente, não? Na medida em que é igual a por quê, já que, na medida em que é o responsável pelo zelo de crianças, idosos, pessoas com deficiência. A separação correta. Correta, exatamente. E ela vai além da questão somente do cuidado da criança, que muita gente citou esse cuidado da mulher apenas com crianças, com filho pequeno. Mas tem toda uma gama, veja, né? Ainda faz uma contraposição, né, professor? Entretanto, notas. Veja aqui o elemento de coesão, da competência 4. Ela usou um entretanto, que é que depois de um ponto você usa entretanto, todavia, no entanto. Não pode usar mais e porém? Pode, mas é de velocidade, é de uma frase mais rápida. Então ela usa tudo certinho no lugar. Para ter nota 1000, você tem que saber todos esses detalhes. Aí ela vem, entretanto, nota-se, olha a colocação pronominal, né?
na comunidade brasileira, na caminhada, na caminhada, não é isso? Não, na comunidade brasileira, a invisibilidade desse serviço e seu protagonismo. Então, veja a adequação direta ao tema, sem repeti-lo, mas se adequa. Então, a redação Nota 1000, veja que neste caso, ela não citou especificamente um repertório cultural, um livro, já na introdução, como anterior. Mas ela vai fazer isso na frente, no desenvolvimento. Ela se apegou à ideia do próprio tema, dizendo o seguinte: reconhece a importância, por outro lado, no Brasil. Exatamente, existe uma invisibilidade. Por isso que o tema está dizendo, o problema é o enfrentamento dessa invisibilidade. É muito importante também. Eu acho que deve haver outros, né? Vamos lá para os outros anos. 2022 agora. Quem foi 2022? Ana, só está em mulher. Ana né? Alice Azevedo, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Carioca. Eu ouvi dizer que esse foi um dos temas que mais deixaram estudantes em dúvida. Valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, que muita gente acabou falando apenas de povos indígenas, por exemplo, né? Mas são povos tradicionais, não somente povos indígenas, povos africanos também, que vêm do Brasil desde cedo, né? As próprias raízes culturais brasileiras como um todo. Ele começou aqui: o trabalho de cuidado se mostra necessário na medida em que, olha a expressão igual da outra, na mesma primeira linha. Então, às vezes as pessoas dizem assim: professor, vale a pena decorar alguns elementos de coesão, algumas expressões positivas para colocar na prova? O Enem alertou este ano. Né? Essa redação aí ficou o mesmo, foi repetido o texto. Ela vai colocar 2021 agora. Coloca aí, por favor, Ana. Às vezes eles dizem, o mesmo, pegando esse gancho, né? Porque já que se foi a mesma redação, poderia outra redação citar o mesmo elemento coesivo. Se ele é bem colocado, se ele é bom, ninguém pode punir o aluno porque ele gravou aquele elemento e ele foi bem colocado. Né? Mas essa fórmula está mais ou menos pronta, mas se ela é pronta e é boa, a vantagem do aluno. E ele domina. Dominou, exatamente. Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse foi aquele tema ali no meio da pandemia ainda, né? A pandemia que teve que descobrir muita gente no Brasil, que não existia de fato nos documentos oficiais, nos registros, para poder ter o Auxílio Brasil na época, né? Então, esse tema foi muito bem colocado, né? Dessa questão da invisibilidade e do acesso à cidadania. A pessoa só tem acesso à cidadania se ela existir de fato oficialmente. Então, foi um tema que realmente teve muita gente boa, até o número de notas 1000, acho que esse ano cresceu um pouco, um tema que eles gostaram muito de desenvolver, né? E aqui, ó, cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, era restrita ao homem. E veja como é interessante, aquela coisa do cidadão grego e do bárbaro. Né? Na Grécia, quem não é grego é bárbaro. Então, veja que referência perfeita já no primeiro parágrafo. Buscar a relação de quem é cidadão e de quem não é cidadão no conhecimento clássico. Ou seja, é uma redação que vai trazer uma coisa diacrônica, que a gente chama, através dos tempos. Então, ela começa na Grécia Antiga, depois vem e vai se estabelecer no tempo contemporâneo. É perfeito, é uma forma de escrever redação, né? Ao longo dos tempos. A gente gostaria de trazer muitos e muitos exemplos aqui, deixar o professor Eduardo dando as dicas, é uma linguagem bem didática. Mas chegamos ao final do nosso bate-papo, deixando só um espaço para o seu conselho final para quem vai fazer a prova nesse domingo, professor. Bom, eu digo sempre para o aluno que vai fazer provas num domingo, assim, né? Que ele relaxe um pouco agora, você está na última hora. Revise últimos tópicos. Não é que você não precisa ver mais nada, não posso nem olhar para o caderno. Não, você olha para o caderno, olha os principais tópicos, ninguém vai conseguir não olhar. Mas concentre-se em tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já pode fazer, das suas necessidades diante do tema, diante do que foi pedido, e daquilo que você tem como repertório, como condição de fazer. Então, é ter tranquilidade, confiar no potencial que você carrega ao longo desse período todo de preparação, e fazer uma boa prova, né? Confiar em Deus, na graça de Deus, e seguir em frente. Confiar também em si, né? Sim, mesmo, exatamente. É isso, professor. Obrigada. A gente deseja uma excelente prova para todos os alunos. Paciência.